Meus irmãos, hoje eu quero começar esse estudo fazendo uma pergunta simples, mas profunda. Quem aqui gosta de promessa? Todos nós gostamos. Promessa gera esperança, expectativa e alegria. Mas agora eu faço outra pergunta, e essa pergunta é uma pergunta mais difícil. Quem aqui gosta do processo? O problema é que na maioria das vezes nós queremos aquilo que Deus prometeu, mas não queremos passar pelo caminho que Deus escolheu. É exatamente aqui que entra a escola de Deus. Na escola de Deus, o método é diferente. Deus não começa pelo fim. Deus começa pelo processo. Deus não trabalha primeiro no que Ele vai te dar. Deus trabalha primeiro em que você precisa se tornar para sustentar aquilo que Ele te prometeu. Por isso o tema do nosso estudo hoje é: Deus trabalha no processo antes de entregar a promessa. E se você está vivendo um tempo difícil, de espera, de silêncio, de luta, isso não significa que Deus te esqueceu. Pode significar que Deus está te treinando, porque o processo não é castigo, o processo é preparação. A Bíblia nos ensina um princípio muito sério em Provérbios 20, o verso número 21. Que está escrito: a herança adquirida às pressas no fim não será abençoada. Isso significa que aquilo que chega antes da hora chega sem estrutura. Deus não tem prazer em acelerar promessas se o nosso caráter ainda não está pronto. Porque uma promessa grande em mãos desesperadas se torna em peso, não em bênção. Em Eclesiastes 3, verso 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Na escola de Deus, tempo não é atraso, tempo não é ferramenta, tempo é proteção. Às vezes, Deus está dizendo: se eu te entregar agora, isso vai te destruir. Vou te dar um exemplo de José. Vamos olhar para a vida de José. José recebeu os sonhos de Deus ainda jovem. Os sonhos mostravam que ele governaria, que seria levantado, mas o sonho não levou José direto ao palácio. Ele entra entre a promessa e o cumprimento, houve, em primeiro lugar, o poço, segundo, a escravidão, terceiro, a injustiça, quarto, a prisão. Aqui está uma verdade importantíssima. O sonho mostrou o destino, mas o processo construiu o caráter. Deus não livrou José do processo, mas Deus entrou com José dentro do processo. No poço, Deus estava formando humildade. Na casa de Potifar, Deus estava formando fidelidade. Na prisão, Deus estava formando maturidade emocional. José poderia ter desistido, mas ele decidiu aprender. E quando chegou a hora da promessa se cumprir, José não apenas chegou ao palácio, ele estava pronto para permanecer lá. Outro exemplo que eu quero usar é o exemplo de Davi. A unção não é o trono. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas depois da unção, ele voltou para onde? Ele voltou para o campo. Isso nos ensina algo poderoso. Unção não elimina o processo. Deus ungiu Davi, mas não levou direto ao trono. Levou de volta para cuidar de ovelhas. Por quê? Porque antes de governar pessoas, Davi precisava aprender a ser fiel no secreto. O Salmo de número 78, os versos 70 a 72, está escrito: escolheu a Davi e o tirou do meio das malhadas para apacentar com integridade de coração. Deus estava formando em Davi, primeiro, caráter, segundo,
dependência dele. Terceiro, coração quebrantado. Olha que maravilha. O campo foi a escola. O anonimato foi a sala de aula. O silêncio foi o professor. E o outro exemplo que eu quero usar é o exemplo de Moisés. O chamado não é preparo. Moisés viveu 3 fases importantíssimas. Foram 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos guiando o povo. Moisés saiu do Egito em um dia, mas o Egito levou 40 anos para sair de Moisés. O deserto não foi castigo, foi escola. No deserto, Deus ensinou Moisés a dependência, depender dele, a obediência e a liderança sem aplauso. Às vezes, Deus nos tira do palácio para nos ensinar no deserto. Anote aí no seu coração algumas verdades sobre a escola de Deus. Deus não entrega promessas sem estrutura. O processo revela quem realmente somos. Quem foge do processo quebra na promessa. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança produz maturidade e a maturidade sustenta a promessa. Agora eu quero te fazer algumas perguntas sinceras. O que Deus está tratando em você? Você está reclamando do processo ou aprendendo com ele? Você quer a promessa ou quer estar pronto para ela? Talvez Deus não está demorando. Talvez Deus esteja formando. Talvez o céu esteja em silêncio, porque Deus está trabalhando em você em silêncio. Eu vou encerrar esse estudo com uma verdade, e a verdade é que Deus não trabalha para impressionar você. Deus trabalha para preparar você. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir do jeito dele, no tempo dele e com o caráter que Ele quer formar em você. Na próxima aula da Escola de Deus, nós vamos falar sobre por que algumas pessoas recebem a promessa, mas não conseguem permanecer nela. Permaneça. Não abandone o processo. A promessa está mais perto do que você imagina. Deus te abençoe.